Olá, turma do sétimo ano. Bem-vindos à nossa aula de geografia, né? Eu sou o professor Robson, mais uma vez estou aqui com vocês para a gente viajar no tempo, né? Vamos debater hoje sobre rede de transporte no Brasil, né? No livro de vocês mesmo. E aí vocês já no começo aí vocês têm uma visão do que mais ou menos a gente vai ver nesse capítulo, né? Nós temos aqui os diversos tipos de transporte, né? Transporte de carga, transporte de pessoas. Outrora foram dominadas pelos trens, né? Pelos barcos, os navios, né? Pela transporte de carga de estrada, né? Nas rodovias do Brasil. E chegando ali até os aviões, né? Nos tempos mais modernos, o avião chegou. Mas vamos lá, vamos dar uma viajada no tempo, sem perder tempo. Vamos descobrir como foi que aconteceu, as mudanças. Deixa eu fechar só essa parte aqui, vamos lá. Rede de transporte no Brasil. Percurso 11, né? Vocês vão olhar no livro de vocês, é o percurso 11. A palavra rede nos remete à ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos. Seu uso é amplo: rede de água, rede coletora de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana, rede de comunicação, rádio, televisão, telefonia fixa, móvel, rede de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo e dutos e etc. Rede é, portanto, um sistema integrado de fluxos de mercadorias, informações, mensagens, abastecimento de água, entre outros. O mundo ele encontra-se dividido, né, e conectado por essas redes. Se você for olhar na figura 11 aí embaixo, ele vai te mostrar como estão essas redes. Aqui é uma imagem do Brasil. Veja que os pontos eles estão ligados, né? Ele vai dar porque não está dando para ver bem a legenda, mas se você pegar ali, vocês vão ver aí. Olha como está tudo conectado, tudo ligado. Isso são redes de informação, redes de conexões, né? De telefonia, internet, etc. Então, o Brasil ele possui uma grande área, principalmente nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui do sul e sudeste, né? Ele possui uma maior quantidade, uma concentração ali. Como tem pontos no Brasil que também está muito ainda nos dias de hoje, muito aquém do que deveria estar, né? Mas aqui são áreas de mata, né? Mais a área mais distante, a área da Amazônia, por exemplo, né? Mas vamos lá. Os espaços geográficos que dispõem de redes densas, modernas, são os melhores para se viver. Quando tem um lugar desse que está mais, como ali no trecho Rio-São Paulo, né, sul-sudeste, chama mais pessoas para morar naquela região, porque há mais investimento, há mais empresas. A empresa, por exemplo, que ela quer se instalar na cidade, ela primeiro faz um estudo. Ele fala aqui, ó, que ela faz um planejamento da área. Ela vai estudar se aquela área lá tem uma boa rede, né? Rede de quê? Se tem uma boa rede de transporte para locomoção dos funcionários, se tem matéria-prima, se essas matérias-primas podem ser locomovidas com fluidez, né? E aí, para evitar, sabe o quê? Que ela se instale e depois tenha prejuízo. Ela primeiro faz aquele estudo do ambiente, ela tem que fazer um estudo sobre tudo as redes, né, de comunicação, se ela tem uma boa malha viária, rodoviária, para poder fazer escoar seu produto para fora, né? Aí
O papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território brasileiro. Muito importante isso, porque foi através dessas redes de transporte que o Brasil começou a desenvolver-se, né? Antes o Brasil tinha um pequeno trecho, né? O Brasil era como se fosse, como ele comenta aqui, historicamente é importante salientar que até os anos de 1950 o Brasil era como se fosse uma ilha, com pequena, era como se fosse um grande arquipélago, que é um conjunto de ilhas, né? E nessas ilhas tinha algumas áreas que tinham as suas conexões, mas longe de se atingir aquilo que se esperava. Entre 1950 a 1990, o Brasil ficou ali estagnado, com uma pequena, mas muito pequena e mais centralizada ali por sul e sudeste, né? O Brasil não tinha uma expansão ferroviária, não tinha uma expansão hidroviária, apesar de ser um país com muito recurso hídrico, o Brasil não trabalhava essa parte muito, né? Se transportava aqui de Juazeiro e Petrolina para esses locais mais distantes era pelo rio, quando o rio era mais navegável, né? Hoje em dia a gente sabe que o assoreamento tirou uma grande parte desses trechos navegáveis do rio, né? A rede rodoviária, vamos lá, em 1950 o Brasil possuía apenas 968 quilômetros. Gente, isso é um país como o Brasil, tamanho continental, isso não é nada, né? E onde era que ficava? Ficava ali naquele trecho Rio-São Paulo, né? Onde toda a riqueza do Brasil, bem dizer, se configurava ali. É o trecho mais importante que tinha, né? E ainda hoje você ainda percebe que ainda há essa importância exagerada para eles, né? Mas aí o Brasil, depois dos anos de 1990, começou a dar aquele avanço, né? Nas malha viária, principalmente depois do presidente Juscelino Kubitschek. Ele fez a campanha de governo dele, dizia que ia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. O que é que ele começou a fazer? Ele começou a construir estradas para ligar o Brasil de um ponto a outro, né? Isso melhorando o fluxo de pessoas, de cargas, né? Começou a melhorar a comunicação também no Brasil. Vamos falar aqui, ó, a construção de Brasília e a mudança da capital federal para a nova cidade, com o objetivo de dinamizar a economia e levar o povoamento para o interior, ou seja, descentralizar e colocar o pessoal para ir para o interior. Então ele construiu bastante estradas que possibilitaram o escoamento de mercadoria, né? O Brasil começou a ter um caminho para ser trilhado dentro do seu território com malha rodoviária, né? Aí, se por outro lado era necessário a integração da rodovia Amazônia e do Centro-Oeste ao território das demais regiões brasileiras, por outro lado, causou impactos ambientais e sociais, como desmatamento, desterritorialização, principalmente dos povos indígenas, pequenos agricultores, quilombola, povos de floresta. Esse povo aí, quando começou a fazer as estradas, muitos deles tiveram que ser relocados, tirados do seu local de habitat, né? Isso foi prejuízo, você perdeu ali muita história, o desmatamento então que causou danos, né? A fauna e a flora. Mas era preciso porque o Brasil precisava crescer, não ficar parado no tempo, né? O rodoviarismo. Os brasileiros nascidos após 50 nasceram com o Brasil rodoviário. Isso é, um país que deu maior importância às rodovias do que às ferrovias. Porque antes, processo de ferrovia, existe a estrada do café mesmo, que é de Minas Gerais, ali para o Rio, São Paulo.
para escoar o café, né, na base do trem. Aqui na nossa região, Petrolina e Juazeiro, o trem passava com carga e pessoas. Era como se fosse os únicos meios de transporte que você podia chegar na capital, porque não existia avião ainda, né? Então o meio de transporte era ou o barco, para algumas regiões que poderiam ser ido, ou o trem, né? E é bem interessante isso, né? Quem já viveu nos tempos de hoje não pegou esse período, né? Vamos lá. Nesse contexto, a integração territorial brasileira foi beneficiada e ampliada na rede de rodoviária. Entretanto, o desenvolvimento ferroviário, rodovias ficou em segundo plano. Investiu na construção de estrada e deixou de investir nas hidrovias e nas ferrovias, sendo que isso foi um erro, porque o transporte hidroviário é muito mais barato. Olha aqui, vamos aqui falando do deslocamento de carga na modalidade de transporte, né? Ele vai falar aqui como é que ficava a configuração de cada país. Ó, a Rússia era mais ferroviário, 81%, né? Rodoviário, só apenas 8%, e hidroviário, 11%. Olha a diferença para o Brasil. O Brasil ele configurava apenas como rodoviário 25%, era o país com menor índice, ó, 25% apenas. Agora, rodoviário 58% e hidroviário 17%, né? Ele só ficou atrás do hidroviário dos Estados Unidos, sendo que o Brasil, lembrando, o Brasil tem um grande percurso hidroviário, né, para uma malha hidroviária. Problemas na rede rodoviária. Qual seria? A rede rodoviária brasileira apresentava muitos problemas, falta de pavimentação em muitas rodovias, má conservação. Isso até hoje, a realidade de muitas estradas brasileiras é triste, né? Quem viaja pelo mundo sabe como é, principalmente os caminhoneiros, né? Olha aí, comparativo com os países, a rede rodoviária pavimentada. Enquanto nos Estados Unidos, olha aqui a numeração dos Estados Unidos. É bom como base, né? Estados Unidos, 438. Olha lá. E o Brasil, 25. Olha que incrível isso. Quilômetros pavimentados por 1.000 quilômetros quadrados. 438, o Brasil 25 apenas. A Argentina é muito menor do que o Brasil, e 25. Se for usar a proporção, o Brasil está totalmente atrás. A rede ferroviária, no ano de 1954, ou seja, 2 anos antes da implantação das grandes indústrias montadoras de automóveis do país, a extensão da rede ferroviária brasileira era cerca de 38.000 quilômetros. A Argentina, com a área territorial, corresponde a cerca de 1/3 do território brasileiro, possui 42.000 quilômetros. Olha, a Argentina, menor do que o Brasil, tem 42.000, e o Brasil 38.000 quilômetros, enquanto os Estados Unidos 320.000 quilômetros. Ainda essa pequena extensão ferroviária, as linhas brasileiras eram periféricas, concentradas especialmente, e não integrava todo o território. Olha pelo mapa aqui que você vai ver como elas estavam mais na periferia, né? Muito pouca e mal distribuída, né? Não integrava os pontos certos para escoar a mercadoria, para levar pessoas, né? Aí as imagens dos trens, né? As ferrovias nos dias atuais, né? O Brasil chegou no ano 2016 com 30.576 quilômetros de ferrovia, extensão menor que a de 1954, pois desde então foram desativadas linhas, ou seja, o que já era ruim ficou pior ainda, né? Foi reduzindo, né? E aí ele vai falando aí de 1990, a intenção governamental voltou-se para as ferrovias, que voltou a investir na ferrovia.
Isso aconteceu por causa da necessidade de transportar produtos agrícolas, né, e ele voltou a investir. Vai falando aqui das regiões, do centro ao porto, duas linhas de transporte de ferro, né, entre as regiões, Paraná, tem desde a sua criação forte papel na integração econômica dos estados, interior de São Paulo, Sorocaba, Santander. Produtos transportados são soja, açúcar e álcool. Rede aquaviária, né? Esse aqui é importante. Por quê? O Brasil possui é grande, é extenso, né? Só que eles não têm uma conexão. Aqui ele vai fazer um sistema de misto, né? Uma parte rodoviária, uma parte hidroviária, né? Ele fala aqui: aquavias ou hidrovias, isto é, os rios, lagos, mares, oceanos, também apresentam um importante papel na integração do território, meio de transporte de passageiros, tal, de cargas. Olha bem a diferença. Do modo geral, para transporte de carga, esse é o modo de menor custo, pois 1 litro de óleo diesel transporta 575 toneladas pelas águas, né? Enquanto nas ferrovias 125 toneladas. É uma diferença muito grande, né? Bastante expressiva. E ele vai mostrando aqui toda a parte do território aqui, ó, das hidrovias. O Brasil ele é bem rico em água, então possibilitou mais esse escoamento das mercadorias através dos rios, né? E aí ele vai mostrar a imagem do porto, né, que hoje ainda o Brasil, por ser rico na costa, né, uma extensão muito grande, ele possibilita construir portos para receber, para levar a mercadoria. E essa imagem aqui, desse rebocador levando essa mercadoria, a gente via muito antes do Rio São Francisco, quando ele tinha uma malha viária bem significativa. Hoje em dia não tem como, porque o rio está assoreado, teria mais prejuízo. Aqui ele fala, o Amazonas tem a maior, né, extensão navegável, mas o Rio São Francisco está aqui, ó, com 576 quilômetros. Acho que se for atualizar, ele perdeu mais ainda, porque o rio está passando por um processo de erosão bastante intensa, né? E aí está perdendo sua malha navegável. Aí, o transporte marítimo. O litoral brasileiro é vasto. Possui 7.367 quilômetros de extensão. Ou seja, olha como é grande a possibilidade do Brasil trabalhar esse investimento de milhões de toneladas. Olha para cá, ele deu uma demonstração aqui de como é a granel líquido, containers, como é transportado, né? A granel líquido é o petróleo, seus derivados, tal. Containers, recipiente de metal, e outros mais, geralmente grandes tamanhos. Até as frutas aqui da região transportadas em container para fora do Brasil. A navegação marítima é classificada como navegação de cabotagem ou costeira, realizada de um porto marítimo para o outro, e de um mesmo país. A navegação ao longo do curso entre os pontos marítimos de diferentes países, né? Então o Brasil está bem servido em relação a esse tipo de transporte, né? A rede aérea, né? Apesar da primeira empresa brasileira, de aviação comercial ter sido só fundada em 1927, foi somente após a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 45, que a aviação comercial se desenvolveu no Brasil. Aviões usados durante a guerra foram comprados por pilotos brasileiros, dando origem às empresas de aviação comercial. O Brasil, por causa de sua enorme extensão territorial, a aviação comercial civil assume grande importância na logística de transporte, graças à velocidade e à possibilidade de alcançar territórios com poucas rodovias e ferrovias. São poucos os pontos, né? Mas foi um papel muito importante na evolução do Brasil, a rede aérea, né? Até hoje. E então aqui ele vai mostrar aqui: passageiros transportados em voos domésticos internacionais com bilhetes pagos.
Ele vai mostrando aqui como o Brasil foi crescendo, né? E depois ele voltou a cair. O preço da passagem geralmente vai mudando, né? Modal aéreo está entre os meios de transporte mais caros, sendo mais utilizado para os deslocamentos passageiros de cargas frágeis. Por quê? Porque as cargas têm que chegar num tempo recorde, rápido. Por isso que tem que ser transportado em avião, com menos tempo, né? Como as frutas daqui da nossa região. O número de passageiros em voos domésticos internacionais em aeroportos brasileiros é o maior fluxo de passageiros em voos domésticos. Ele vai mostrando aqui, calcular o total de passageiros, viagem do Brasil de 2010 a 2016. Ele cresceu, foi de 15 a 21,6. E aí depois deu uma caídazinha para 2016. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né, aquilo que a gente falou aqui. A nossa aula tem que ser um pouco rápida, para não se transformar muito cansativa, né? Mas eu aconselho a vocês a ler mais esse conteúdo, e qualquer dúvida, se dirigir aos professores que você tem acesso, esperar a nossa atividade, certo? Que logo logo também vocês estarão fazendo, ok? Então espero vocês na próxima aula. Bye!